Prezados alunos, nós vamos trabalhar a disciplina de Teoria das Finanças no curso de Bacharelado em Gestão Pública. Eu sou a professora Maristela Franchetti de Paula, sou professora do Departamento de Administração da Unicentro e nesse item nós vamos trabalhar o déficit público e a própria dívida pública do Estado. Bom, então o que nós podemos entender sobre déficit público? Na aula anterior, nós vimos que o Estado tem receitas, né? Vimos diversas fontes de receita do Estado e também as suas despesas, né? Como o Estado gasta esses recursos. E, em linhas gerais, nós precisamos saber como que o governo está gastando, como que ele fecha as suas contas, no caso de receitas insuficientes ou de gastos acima do esperado. Quando eu tenho um déficit, que é o caso de quando eu gasto mais daquilo que eu arrecado, eu tenho um déficit público, que pode ser comparado com nós, como pessoas físicas, quando nós temos um salário mensal, mas todo mês nós acabamos gastando mais, tem despesas, seja da nossa casa, em despesas pessoais, gastamos mais do que arrecadamos com o nosso salário. No primeiro momento, nós podemos recorrer a parentes, a empréstimos, ao uso do cartão de crédito, a rolar as dívidas, mas em algum momento vai chegar que nós não vamos conseguir mais comprar nada, não vamos mais ter créditos e vamos ter, sim, um déficit muito grande como pessoa. E é o caso do nosso Estado, que ele apresenta um valor de despesa maior que as suas receitas. Então, o déficit público, ele é expresso num percentual sobre o PIB do país e busca a comparação e avaliação do excesso de despesas com tudo aquilo que é produzido no país, né? Então, o déficit público é basicamente a diferença entre as despesas orçamentárias e as nossas receitas orçamentárias. E pode ser caracterizado como déficit primário, isso quer dizer, quando eu retiro desse cálculo as despesas com juros e correção monetária do cálculo do déficit. Isso quer dizer que nós utilizamos basicamente no déficit primário as nossas despesas menos as nossas receitas. No déficit operacional, nós temos os gastos, né, as nossas despesas, mais os juros reais, menos as nossas receitas. Esses juros reais são os juros da nossa dívida, né? Porque lembram, quando o governo vai ao mercado tomar dinheiro, seja através de financiamento, ou seja, através da emissão de títulos da dívida pública, ele paga juros para isso. Então, os juros são uma despesa do governo também. Para ter esse dinheiro, o governo acaba pagando juro quando vai ao mercado buscar esses recursos. Já o déficit nominal, a gente considera que é o déficit mais completo, porque ele traz todas as despesas do governo, inclusive com juro e correção monetária, são incididas nesse item. Então, é o gasto total do governo, mais os juros que ele paga, mais a correção monetária, menos as suas receitas. Sabemos que o déficit do Brasil hoje está em torno de quase 100% do nosso PIB. Isso quer dizer, praticamente tudo que nós arrecadamos, nós gastamos, né? Seja em juros, seja com despesas da máquina administrativa. Aqui tem um gráfico que trata da arrecadação e
a receita e despesas primárias, importante dizer que essas despesas primárias não considera os juros e correções, né? Então, são somente as despesas para a manutenção do Estado. E a nossa receita líquida. Pode-se perceber que o governo está praticamente gastando tudo que ele arrecada, ele está gastando em suas despesas. Bom, para financiar esse setor público deficitário, o que o governo faz, né? Ele vai para o mercado tomar esses empréstimos como uma pessoa comum, como nós vamos, né, nos bancos. Ele vai lá e toma emprestado valores, seja no Banco do Brasil, na Caixa ou em outros bancos, ou até empréstimos internacionais, mas paga juro para que ele tenha esse dinheiro disponível para financiar as suas despesas. Outra forma de financiamento desse déficit é quando o governo vende títulos da dívida pública para o mercado através do Banco Central. Em anos recentes, a Secretaria do Tesouro Nacional passou a vender títulos até para pessoas físicas, como no caso do Tesouro Direto, que hoje é considerado um dos melhores investimentos, porque o valor que o governo está pagando por esses títulos do Tesouro Direto é mais rentável do que qualquer outro investimento que tem no mercado. Bom, outra forma do governo buscar esses financiamentos é através dos empréstimos externos, que a gente já viu por muitos anos, os empréstimos junto ao IFMI. Vender alguns ativos, no caso de privatização, como se está cogitando a Eletrobras. Atrair investidores que tragam recursos para dentro do nosso país e, com isso, fomente o mercado e, com isso, aumente a nossa arrecadação. E promover a estimulação da atividade econômica e, consequentemente, o crescimento econômico, né? Porque, com isso, acaba aumentando a nossa receita e acaba diminuindo o nosso déficit público. Bom, um setor público muito endividado tem problemas, né, como todos nós, o Estado também tem problema para refinanciar suas dívidas, né? E com isso, ele acaba, muitas vezes, aumentando o valor desses juros para ser mais atrativo e, com isso, ter dinheiro para o seu financiamento. Então, ele emite títulos mais atrativos, com juros mais atrativos, para que ele consiga receber recursos para financiar a sua dívida e a sustentabilidade da própria máquina administrativa. Mas muitas pessoas acabam desconfiando, principalmente a nível internacional, acabam desconfiando de países extremamente endividados, né? E qual é a grande desconfiança? É que esses títulos não sejam honrados. Isso quer dizer, eu decreto a moratória e pago, não nego que devo, mas quando estiver com a casa mais em ordem, eu pago, né? Então, esse é o grande receio da população e de entidades externas, principalmente. Bom, para evitar o desemprego e todas as atividades que acabam gerando pelo déficit público, que é o desemprego, a inflação, juros muitas vezes altos, nós precisamos de uma política de estabilização econômica. O problema é que essa estabilização econômica, ela acaba sendo muito parecida com a forma com que o governo administra suas contas. Ela é extremamente influenciada pela forma de atuação do governo, né? Então, a busca de estabilização de preços, do combate ao desemprego, é uma atividade essencial
do governo, né, para que a gente consiga uma promoção e um desenvolvimento econômico pujante. Em um sistema federal como o Brasil, compostos pelos 3 níveis de governo, apenas a União cuida da moeda do país, enquanto os estados e municípios se adaptam às suas decisões, né? Então, somente, muitas vezes, os estados e municípios acabam sendo atingidos por decisões a nível federal e precisam se adaptar a essas alterações. Como a União é o nível do governo que cuida dessa estabilização, ela precisa ter o apoio e a coordenação local de todo o país, né, para que o país tenha políticas consistentes e acabe não criando uma situação inflacionária e um déficit maior. Então, todas essas entidades a nível tanto estadual, federal e municipal, elas precisam estar trabalhando juntas para que seja reduzido o déficit e também seja apagado ou reduzido o fantasma inflacionário. Bom, mas essas entidades precisam estar alinhadas no sentido de esforço para a estabilização econômica no país. Já tivemos várias leis que buscaram, ou mecanismos que buscaram uma estabilização fiscal e econômica. Um passo importante foi a criação da Lei Camata, que foi conhecida com esse nome, que delimitou os gastos com o pessoal do governo, né, somente o gasto de pessoal. Em seguida, no ano de 2000, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscais, que hoje limita tanto os gastos como o próprio endividamento dos entes, tanto municipais, como estaduais, como municipais. Então, nessa terceira etapa, nós vimos a questão do déficit público e de sua influência na própria atividade do Estado e percebemos que todas as nossas atividades a nível de Estado influenciam o país como um todo. Todos os cidadãos, todas as indústrias, todas as empresas, todos os entes públicos, e com isso precisa-se tomar cuidado e ter políticas que atendam o bem comum de uma forma mais harmônica e também pontuar no sentido de reduzir o déficit público, porque com isso nós estamos muitas vezes sacrificando determinadas categorias e o Estado mantendo uma estrutura exagerada para em contrapartida com o benefício que ele gera. Então, teremos nessa última etapa uma avaliação com questionário na nossa página e tenham todos uma ótima semana e bons estudos.